Michael Jordan é um dos maiores ícones da história do basquete mundial. Como podemos vê-lo na perspectiva Kung Fu? Esse é o quadro Léo Imamura Responde e hoje falarei sobre o Kung Fu de Michael Jordan. Bem-vindo a mais esse encontro na vida Kung Fu. A pergunta de hoje é de Homo Ludens. Pode falar sobre o Kung Fu de Michael Jordan? Claro que podemos, Homo Ludens. É fundamental aqui lembrar que Michael Jordan era uma pessoa que, além de ser uma pessoa com um potencial natural, com um nível atlético excelente, altura também, que é importante no basquete, ele era extremamente técnico. E com isso, pôde alcançar um patamar que poucos alcançaram. Mas uma coisa que eu quero aqui dizer é que muitos outros jogadores também tinham essas capacidades. O que fez Michael Jordan uma pessoa diferente? E aqui eu quero dizer da importância dele ter tido grandes mentores e também pais que o apoiaram para que ele pudesse manifestar a sua vocação. Michael Jordan era uma pessoa que pôde cultivar as habilidades que tinha e com isso pôde expressá-los de maneira máxima. Por quê? Porque hoje um atleta não é apenas um atleta, ele é uma pessoa que tem que ter uma série de competências que vão caracterizar o seu Kung Fu, principalmente fora das quadras, que é o caso de Michael Jordan. Então, ele tem que ser não só bem-sucedido fora, como dentro das quadras. E, além disso, a despeito da capacidade que ele tinha de liderar o seu time, de influenciar os outros jogadores, ele também tinha uma capacidade de resolver as situações que eram necessárias, principalmente num desporto como o basquete, onde segundos fazem diferença. Então, isso tudo fez com que Michael Jordan construísse um nome sem igual no basquete mundial. Outra coisa muito interessante que nós podemos observar em Michael Jordan é a sua capacidade de fazer empreendimentos fora do basquete, a começar com a empresa Nike, onde ele pôde, já como rookie, ou seja, na temporada de estreia, fechar um contrato extremamente benéfico, 3 vezes acima dos contratos fechados com outros jogadores. Ou seja, a Nike estava vendo o potencial que o jovem Michael Jordan tinha naquela época. E ambos cresceram juntos. Agora, a pergunta muito importante: como que ele construiu esse Kung Fu? Imagine uma pessoa que é assediada diariamente, o tempo todo. Uma pessoa que praticamente não tem privacidade. Uma pessoa cuja especulação sobre sua vida pessoal, ela é constante. Então, é de se admirar que expoentes como Michael Jordan, como Lionel Messi, como Cristiano Ronaldo, fazem toda a diferença. A pressão que esses jogadores, esses desportistas recebem é absurda e manter, principalmente no caso de Michael Jordan, a concentração para que possa render no jogo é algo realmente admirável. Por isso que todos nós devemos respeitar esses atletas muito além daquilo que eles fazem dentro da quadra. Porque para que eles possam ter esse desempenho dentro da quadra, eles precisam também saber como se comportar fora dela, saber como se preservar, saber como cultivar a sua vocação. Não há dúvida, Michael Jordan, juntando
não só a sua habilidade física, mas também a sua vontade de vencer, é uma pessoa que tem um espírito competitivo sempre muito elevado, mas soube como trabalhar isso em prol do seu time, em prol do seu benefício, em prol do grupo no qual ele estava inserido. Isso é muito importante, ou seja, Michael Jordan ajudou muitos outros a poder encontrar a melhor opção para cada situação. Quero dar aqui um exemplo final para que vocês possam entender bem do que eu estou falando. Não há dúvida que todos os times que jogavam contra Michael Jordan sabiam sempre que era importante marcá-lo e marcá-lo de maneira fervorosa, marcar de maneira rigorosa. O que ele fazia? Ele abria espaço para os seus companheiros. Só que os seus companheiros também eram expoentes, eram pessoas que eram sempre muito valorizadas. Aí ele abre espaço para outros jogadores que aparentemente são esquecidos dentro da quadra. E com isso, ele trouxe grande benefício para o seu time, sabendo que o valor que as pessoas davam a ele mesmo faria com que outras pessoas pudessem brilhar. É a importância da não autoria no Kung Fu. Gostou desse vídeo? Curta e deixe nos comentários suas dúvidas e não deixe de se inscrever no nosso canal ativando o sininho para receber todas as nossas notificações. Quero aqui agradecer Homo Ludens por sua participação e te convidar para o nosso próximo encontro na Vida Kung Fu. Até lá!